Dentro dos acontecimentos do momento, né, de, da intervenção ilegal dos Estados Unidos na Venezuela, diante do sequestro do Nicolás Maduro e os crimes que os Estados Unidos praticam pelo mundo. Vale lembrar e chamar o Nicolás Maduro de ditador é corriqueiro, né? A imprensa assumiu esse lado junto com a narrativa estadunidense desde 2000, né? Seja com Hugo Chávez, seja com Nicolás Maduro, porque eles não têm alinhamento político com os Estados Unidos, então passa a ser ditador. Mas vamos falar em ditador, né? Os Estados Unidos, ele tem uma política dentro do sistema político deles que eles impedem uma oposição séria dentro do país. Você tem democratas e republicanos com a mesma bandeira, as mesmas, né, estratégias, mesmas ações políticas que um leva, o outro leva. Os dois países, os dois partidos, eles se baseiam em guerras nas forças armadas contra os demais países. E se nós formos ver, todos os presidentes democratas ou republicanos vêm atuando em guerra, né? E matando pessoas. Você fala assim, o Nicolás Maduro é ditador, matou pessoas na Venezuela, não sei, mas eu sei que os Estados Unidos, independentemente se foi Obama, se foi Clinton, quem foi, mas mata pessoas pelo mundo. Hoje em dia, né, nesse ano agora, essa ação militar dos Estados Unidos no Caribe, na Venezuela, quantas pessoas foram mortas ilegalmente, sem um julgamento, sem nada, né? Os pescadores ou traficantes, igual, né? Eu não vou falar em traficantes porque eu vou estar adotando a narrativa estadunidense e não é o que eu quero fazer. As pessoas que estavam nos barcos, né, em alto mar, cara, serem bombardeadas. Se os Estados Unidos têm tanto poder, têm tanta capacidade, por que ele não interviu com lanchas ou mesmo com os helicópteros, com qualquer outro meios, e prendeu essas pessoas e capturou a droga, pegou qualquer coisa? Não, ele bombardeou, matou pessoas náufragas penduradas em destroços, e isso aí é crime. É um dos piores crimes que tem. Então, os Estados Unidos, o seu ditador, faz isso, e a imprensa pode ver, esquece essas narrativas facilmente, né? E agora mesmo, né, com essa ação militar que teve sábado, quantas pessoas foram mortas pelos bombardeios estadunidenses dentro da Venezuela? Então, quem que seria o ditador nesse caso, né? Quem que seria? E os Estados Unidos, com todas essas políticas dele pelo mundo, ele assassina pessoas, qualquer pessoa dentro de qualquer país, lesando completamente os direitos internacionais. Isso daí também não seria ditadura? Dentro dos Estados Unidos existe uma regra que é o seguinte: o presidente, ele faz as ações, faz os crimes que ele tiver que cometer, e quando ele sai do cargo, seja ele reeleito ou não, ele não pode ser julgado e condenado, porque ele já saiu do cargo, então ele não é mais o presidente, ele passa a ser impune dentro dos Estados Unidos. Então, o sistema político dos Estados Unidos é um sistema de tirania, é um sistema de crime mesmo. Eles não aceitam nenhum regramento internacional, né? Estados Unidos, eles se opõem a qualquer ação da ONU, apesar de eles terem a sede da ONU
né, em Nova York, mas eles não aceitam qualquer ação ou resolução da ONU que oponha aos interesses estadunidenses. Essa que é uma das verdades também. Os Estados Unidos ele assumiu a sede da ONU para ter o controle da ONU. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, poxa, mas por que a ONU não faz nada? Porque praticamente quem controla e quem intervém e oprime, seja o que for a ONU, é os Estados Unidos. É a ditadura estadunidense, né? E outra coisa, para a gente falar em ditador, é você falar, o Nicolás Maduro é ditador. Tudo bem. E ele foi condenado, ele, dentro do regramento internacional, o que ele está condenado, o que ele pode, o que ele não pode. Porque dentro do regramento internacional, dentro das leis internacionais, existe o Tribunal Penal Internacional, que foi criado na época do nazismo. Esse tribunal já condenou outras autoridades, outros políticos, mas ultimamente quem está condenado pelo Tribunal Penal Internacional é Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, que também é outro que assassina pessoas pelo mundo à torto e direito sob patrocínio dos Estados Unidos. E apesar dele ser uma pessoa condenada perante a lei, o que os Estados Unidos faz? Acolhe e é conivente com os crimes dele. E daí vem os Estados Unidos querer falar em leis, em direitos. Os Estados Unidos, os direitos só servem para eles. Tudo que os Estados Unidos faz, conforme já falou um político influente do Brasil, os Estados Unidos pensa nele em primeiro lugar, pensa nele em segundo, em terceiro e quarto lugar. E em quinto, se sobrar algum tempo, Estados Unidos vai pensar nos Estados Unidos. Essa que é a grande verdade. E não adianta a gente querer contornar isso. Os Estados Unidos, ele faz um boicote desde 1964 contra Cuba, e já houve várias resoluções dentro da ONU para que esse bloqueio, essas sanções fossem derrubadas. E os Estados Unidos não aceita e continua impondo a sua mão de ferro contra Cuba. Isso daí, seja democrata ou seja republicano presidente. Então, para você ver que a política americana, estadunidense, eu não gosto de falar americana porque americanos somos todos nós, mas a política estadunidense, ela é sim uma só, independente de quem esteja no poder. Você lá, você pode ser o presidente, mas existem umas regras para se seguir. Por isso que não tem oposição, eles não deixam qualquer pessoa que tenha um pensamento contrário ao da elite política do país, né, aquela AIPAC, todos os grupos que controlam o país. Se você não for alinhado a esses grupos, você não vai poder entrar na política. Essa que é a grande verdade que acontece. Isso aí nada mais é que uma ditadura também, mas isso daí ninguém vai falar. Isso daí é o que eu teria para falar por hoje, né? São muitas informações, acho que tem informações mais interessantes por aí, tem pessoas, professores de geopolíticas, de direitos internacionais falando sobre isso. As pessoas que realmente têm o conhecimento estão falando. Estados Unidos passou de todas as regras, passou de todos os limites. Essa que é a grande verdade. E soberania para o povo venezuelano e que se siga os devidos trâmites legais. Os Estados Unidos não é o juiz da humanidade. Essa aqui também é uma regra. Se ele quer fazer parte do Tribunal Internacional, se alinha ao tribunal e tenha os mesmos direitos, as mesmas imposições. Obrigado por hoje, até mais.